Saudações, Vigia das Pessoas! Estamos vendo a série Classe VIP. Essa série tem por objetivo estudar a Bíblia diariamente. A gente usa esse guia de estudo aqui chamado Lição da Escola Sabatina, cujo autor é Sean Bonstra. Essa é a penúltima semana. Semana que vem vamos começar uma lição nova. A Saga de Moisés. Estudaremos o livro de Êxodo. Hoje, terça-feira, 17, adorando a imagem novamente. Os estudiosos há muito tempo observam uma conexão entre Daniel 3 e o que o Apocalipse ensina sobre os eventos dos últimos dias. E com razão, porque Daniel 3 descreve a ordem para adorar a imagem e a desobediência a essa ordem seria punido com a morte. Deuteronômio 3,15. Esse evento é refletido no que o Apocalipse prediz sobre a ordem de adorar outra imagem. Apocalipse 13,15. E a desobediência também será punida com a morte. Ele foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Nós vamos fazer um capítulo especial aqui, estudando versículo por versículo, o capítulo 13 de Apocalipse. Aliás, vou fazer hoje ainda, com a graça do Senhor. Quem sou eu para dizer? Que contraste o Apocalipse apresenta entre os mandamentos de Deus e os mandamentos humanos? Apocalipse 13, 11, 17, 14, 9, 11 a 12, 16, 19, 20 e 24. Comentário do autor. O povo de Deus é chamado a adorar o Criador, Apocalipse 14, 7. Em oposição à besta, a sua imagem, os três poderes, os três rapazes hebreus, enfrentando uma ameaça semelhante, recusaram-se a adorar qualquer coisa que não fosse Deus, o Criador. Portanto, por mais diferentes que sejam as circunstâncias entre o que aconteceu na planície de Dura, como a ordem para adorar a imagem em oposição ao Criador, o que acontecerá no mundo? Olá, bom dia. Tudo bem com vocês? Já conheço essa moça, seja bem-vinda. Entre o que aconteceu na planície de Dura, com a ordem para adorar a imagem em oposição ao Criador, o que acontecerá no mundo, que o chamado para adorar a imagem também em oposição ao Criador, o princípio é o mesmo. Assim como Nabucodonosor erigiu a estátua 100% de ouro, Babilônia hoje está forçando os povos da terra a adorar imagens, não uma, mas várias, e uma em específica. Cuidado! Cuidado, cuidado. Essa semana é a semana do Corpus Christi, né? Esse ritual religioso, ele é antibíblico, porque nessa semana os povos cristãos dessa igreja são chamados a adorar o corpo de Cristo que está nas igrejas. Eu nunca tinha visto, confesso. Mas eu fiquei sabendo que em cada igreja tem um. Mas eu quase morri de susto. Quando em 87 que eu vim primeiro, vim visitar São Paulo pela primeira vez, em 1987. E aí meu tio me levou para conhecer a Catedral da Sé. Gente, ali o corpo de Cristo fica exposto diuturnamente, 24 horas. Não é como nas igrejas regulares, que é exposto apenas uma vez. Ali fica... Eu fiquei muito impressionado com aquilo. Não existe corpo de Cristo. O corpo de Cristo foi ressuscitado com ele. A tumba está vazia. Isso é adoração a imagens. Cuidado, meu irmão. O que acontecerá no mundo com o chamado para adorar a imagem, também em oposição a Deus,
o Criador? O princípio é o mesmo. A igreja moderna, chamada por João Evangelista de Babilônia, vai erigir uma estátua e vai exigir adoração. Uma estátua que é semelhante à sua imagem. Enquanto a lei de Deus representa a própria imagem de Deus, a lei de Babilônia representa a própria imagem do homem. Adore a besta. Quem não adorar será castigado de morte. Meu irmãozinho, o bicho vai pegar, literalmente. Leia Romanos 1:18 a 25 e veja a ligação entre Romanos 1:18 e Apocalipse 14, 9 e 10, acerca da ira de Deus. A adoração à imagem seria apenas mais uma manifestação do princípio relacionado com a autoridade a quem realmente adoramos? Sim. Muitos dos que vão ser chamados a adorar as instituições humanas vai dizer assim: Deus pede que a gente siga as leis civis. E a lei civil vai ser essa: obedeçam o dia do Senhor. Tem nos Estados Unidos uma coisa chamada Lord Day Alliance, aliança pelo dia do Senhor. Só que lá, o dia do Senhor que eles escrevem é o domingo. E o dia do Senhor escrito na Bíblia é o sábado. Então os humanos vão se juntar em adoração ao dia do Senhor da terra, dia do homem. Por quê? Porque eles se preocupam só com o homem. Eles adoram a mãe terra. Eles adoram imagens de escultura. Em alguns casos, colocam essas imagens acima do próprio Cristo. O povo de Deus é chamado a adorar o Criador, Apocalipse 14, 7. Eu vou fazer também um estudo sobre o Apocalipse, do capítulo 1 ao versículo final lá, que eu não lembro quantos agora. Em oposição à besta e à sua imagem, os 3 rapazes hebreus, enfrentando uma ameaça semelhante, recusaram-se a adorar qualquer coisa que não fosse Deus, o Criador. Portanto, por mais diferente que sejam as circunstâncias, entre o que aconteceu na planície de Dura, com a ordem para adorar a imagem em oposição ao Criador, o que acontecerá no mundo com o chamado para a adoração da imagem em oposição ao Criador? Adoração não significa necessariamente curvar-se e oferecer incenso. Embora possa incluir essas práticas, adoramos tudo aquilo a quem prestamos lealdade suprema. Quando consideramos quem Deus é, nosso Criador e Redentor, então fica claro que somente Ele deve ser adorado. Adorar outra coisa é idolatria. Talvez isso ajude a explicar as palavras aparentemente duras de Jesus. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Mateus 12, 30. Os eventos finais são uma manifestação mais intensa dessa verdade. Meu irmãozinho. Jesus Cristo disse: quem não é por mim é contra mim. Cuidado. Cuidado. O convite de Apocalipse 14 é: sair dela, povo meu. Sair dela onde? Babilônia, porque o começo de Apocalipse 14 é: caiu a Babilônia. E depois ele fala: não siga os seus rumos, porque aquele que adorar a besta e o seu sinal será jogado com ela no lago de fogo e enxofre, reservado para o diabo e para os seus anjos. Apocalipse fala: essa é a segunda morte. Você não quer morrer, você quer viver. Então adore ao Criador. Porque Deus é Deus e vivo. Se alguém te convidar essa semana para ir adorar o corpo de Cristo, não faça isso. Você tem que adorar o próprio Cristo vivo. Se inscreva no canal, por favor. Dê o seu gostei ou não gostei. Compartilha. Quem sabe alguém pode
se beneficiar com esse conteúdo. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê, não pouca, muita paz.